quando a gente escuta o outro antes de querer vender o nosso currículo, a nossa história, quando eu escuto, eu posso fazer uma consultoria, na verdade, uma venda consultiva, né? Que é escutar o que talvez o outro fala, pô, eu tô com um problema aqui, tarará, e aí você escuta o que ele está dizendo antes, talvez, de querer vender o que você sabe fazer, talvez escutar o que o outro tem para dizer seja também um caminho para você apresentar ali as suas soluções que você pode vender. Sem dúvida. Olha, lá na consultoria nós temos treinamento para entrevista. E o treinamento para entrevista contempla dizer o seguinte: respeite o rito da entrevista. Deixe o entrevistador entrevistar você, porque ele precisa saber se você é a pessoa certa para resolver o problema dele. E ele vai fazer pergunta. E perguntas são ótimas para você, porque são direcionadores do fornecimento de informações. Uhum. Aquele entrevistador não quer ouvir a sua história. Ele quer saber em que você é bom para a necessidade que ele tem e que nem sempre ele explicita qual é. Alguns headhunters mais experientes dizem: meu cliente tem esse problema. Como você se vê como provedor de solução? Aí é muito bom porque ele tem sinalizadores do que fornecer. Uhum. Quando você não tem sinalizador, você pode obter na hora da entrevista os sinais que ajudam você a escolher o que você vai dizer. Opa, dica de milhões de novo. Essa dica. Olha, vou contar para você bem baixinho. Dica de milhões, Brasil. Se você estiver fazendo uma entrevista, deixe o entrevistador perguntar, dê uma resposta e faça uma pausa. Sabe o que acontece quando você faz a pausa? O entrevistador faz outra pergunta, ele dá uma pista do que ele quer saber de você. Você dá uma nova dose e faz uma nova pausa. Com isso, você contribui para a entrevista ser mais objetiva. É simples, não é, Vivi? Gente, eu queria até treinar aqui, porque eu fiquei aqui, eu tenho que dar uma pausa, tenho que fazer aqui um suspense, é isso, na entrevista? Não, é você permitir que o outro, se estiver satisfeito, faça uma pergunta diferente. E se não tiver, diga: o que mais? Me explica melhor, não entendi. Se você fala, o seu entrevistador não te dá os sinais do que ele está interessado em descobrir em você. Então a gente tem que falar menos na entrevista. Tem que falar o necessário. Tá. E o que é necessário? O que é necessário? Aquilo que perguntarem. É óbvio assim, tão simples assim, não é? Então, quem comanda o rito da entrevista é o entrevistador. O entrevistador tem uma agenda quase sempre oculta, uma agenda de perguntas, né? E você descobre na hora. Eu vi que você tem uma agenda ali, olha. Você está seguindo uma agenda para a entrevista agora. Então, se eu dou uma resposta e faço uma pausa, você faz uma nova pergunta da sua agenda, que eu não sei qual é. E eu respondo aquilo que te interessa, né? Então, essa é uma orientação básica para a entrevista. É ajudar a entrevista a fluir melhor. E para fluir melhor, você deve falar o que é necessário. E para ter segurança de dar informação do que é necessário, tem que fazer aquela atividade que eu mencionei antes, fazer um inventário da carreira inteira, lembrar-se de tudo que você tem antes. Porque na hora da entrevista, você treme, você está nervoso, pode não se lembrar de detalhes. Mas se você fez a lição de casa antes, você enfrenta com mais segurança qualquer pergunta que for feita. Porque aí você necessita não só dizer que situação você enfrentou, o que você fez, que resultados obteve, os números, os resultados obtidos, enfim. Você tem na ponta da língua as respostas, as possíveis perguntas feitas. Ótimo. E tem mais alguma dica assim que você fala: gente, na entrevista, ou não façam isso, ou vão por esse caminho? Olha, tem muitas entrevistas, tem muitas dicas, sim, mas eu queria lembrar uma delas que eu acho importante. Estude a empresa e o entrevistador. Hoje é muito fácil a gente descobrir informação da empresa. Usa o Google. Sim. Vira do avesso a empresa para saber a origem do capital, os produtos que ela tem, os investimentos feitos, as unidades que tem. Olha naqueles sites que falam sobre se é bom trabalhar lá.
Glassdoor. É isso. Tem outros lá, isso. que agora eu esqueci o nome. Informações de funcionários a respeito da empresa. Pergunte para algumas pessoas para você ir bem calçado de informações nessa entrevista, né? Você estudou, então. Veja com quem você vai falar. Quase sempre as pessoas estão no LinkedIn. Estude o perfil do seu entrevistador. Quando disser, você vai ser entrevistado pelo seu Frederico, pergunte, Frederico do quê? Frederico Oliveira. Vai lá e veja o perfil. Se o seu Frederico Oliveira é um engenheiro, certamente ele vai ser mais objetivo do que o seu Frederico dos Santos, que é psicólogo e vai querer enfatizar outros aspectos, né? Então, o processo de seleção ele é recíproco. As empresas selecionam as pessoas e as pessoas que tiverem condições, que tiverem empregabilidade, selecionam também os empregadores. E na entrevista tem 2 tempos, como no futebol. Primeiro tempo, comandado pelo entrevistador. Segundo tempo, destinado aos candidatos perguntarem o que ele quer saber sobre a posição, sobre a expectativa, sobre a razão de criar aquela posição ou trocar o funcionário. E com isso ele avalia se vale a pena aceitar um emprego naquela organização. Hoje em dia, a relação é mais profissional e é bom que seja assim, porque ambas as partes procuram o que é melhor para que tenha sustentabilidade a relação de emprego começada pela contratação. Sim, então você está dizendo que o empregado ele também tem que escolher a empresa, ele também precisa contratar a empresa. É isso mesmo, se ele tiver condição, né? E essa condição... Não é para todo mundo isso aí, então. Se o profissional tem boas condições, ele pode escolher. Se não tem, ele aceita o que lhe oferece. Essa é E quando você fala boas condições, são boas condições financeiras ou emocionais ou de clareza de propósito? O que são essas boas condições? É um composto que atende àquilo que a pessoa valoriza, não é? Mas geralmente é um trabalho adequado à vocação, que a pessoa gosta de fazer, num ambiente saudável, com uma remuneração razoável praticada no mercado de trabalho, em que haja uma empatia com o chefe, porque você vai trabalhar com o chefe todo dia e geralmente é ele que faz a entrevista final. Então, o sentimento que você tem em relação à empresa, o trabalho que ela faz, a pessoa com quem você vai interagir, às vezes também ao objeto da empresa, se é um serviço disso ou daquilo, ao produto produzido. Esse composto é que faz a entrevista para a possibilidade ou a oportunidade de ser boa para um e não ser boa para outro. Os valores. Os valores é uma coisa que a gente precisa encontrar, precisa, talvez, não sei se é encontrar a palavra, eu acho que perceber ou, não sei, os nossos valores para que os valores, e tentar identificar, acho que identificar é a melhor palavra, se os valores da empresa vão ao encontro do que eu estou buscando. Hoje tem muitas empresas que são dirigidas por valores, mais do que por missão e visão, por valores. Isso é muito importante eu entender quais são os meus valores pessoais para ver se vão ao encontro do novo emprego que eu estou buscando. Vive essa situação ideal. Quando há uma combinação, quando os valores ornam um com o outro, a relação vai ser boa. O local de trabalho vai ser saudável, a satisfação vai ocorrer e a possibilidade da pessoa permanecer muito tempo sem olhar outras oportunidades existe, né? Então, esse casamento de valores, essa convergência de valores é muito importante.